Assista agora aula de matemática para o 9º ano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Cássio e hoje temos uma aula para o 9º ano sobre números incomensuráveis. Vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Então vamos lá. Para a gente entender isso, né? A gente tem que entender o que é um número irracional, né? E para entender também o que é um número irracional, a gente tem que entender o que é um número racional. Vamos relembrar? Então olha só. Um número racional é todo aquele que pode ser escrito na forma de fração. Gente, então todo número que a gente consegue escrever na forma de fração é um número racional. Por exemplo, o número 2. O 2, ó, se eu der um exemplo aqui, como eu posso escrever ele na forma de fração? Eu posso escrever como 8 sobre 4. Vocês concordam que 8 dividido por 4 é 2? Ou então posso escrever como 2 sobre 1. Então, tá vendo? Esse número eu consigo escrever na forma de fração. Portanto, ele é um número racional. Então, vocês vão ver, quando vocês verem uma fração, vocês vão lembrar que ele é um número racional. Começando com R, tá? Um número com vírgula, uma decimal finita, por exemplo, igual está aqui, o 3,4. Ele também é um número racional. Por exemplo, uma dízima periódica, que a gente tem uma repetição depois da vírgula, também é um número racional. Certo? Então, olha só, o que é número irracional? É o conceito ao contrário do racional. O número irracional a gente não consegue representar na forma de fração. Tá? Então, olha lá, vou ler para vocês a definição. Ó. O número irracional é um número decimal infinito, não periódico, ou seja, sem repetição, que não pode ser escrito na forma de fração. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Raiz de 2, raiz de 3 e o número π. Com certeza vocês já ouviram falar, né, que as raízes não exatas, né, elas possuem uns números estranhos, com muitas casas decimais. Às vezes vocês já tentaram, né, usando uma calculadora mesmo. E vocês talvez já se depararam também com esse número aqui, ó, o π, que é representado por esse símbolo. Tá? Então, esses são exemplos de números irracionais. Pessoal, vejamos então agora, por exemplo, quanto que é a raiz de 2 em uma calculadora. Eu vou abrir uma calculadora aqui, ó, e a gente vai ver. Então, olha só, acompanhe aqui comigo na tela, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar puxar a calculadora aqui maior, ó. Eu vou jogar a calculadora maior para vocês. Ó, eu vou pegar aqui o número, peraí, 2, né? E vou jogar a raiz. Deixa eu só tentar fazer o equipamento aqui, vir na calculadora científica. Olha só, tá vendo 2 aqui atrás de mim? Eu vou apertar a tecla da raiz, tá vendo? Ó? Raiz quadrada, olha só. Olha quanto que dá lá o número 2 na raiz. 1,41, 42, 13, 56, 23, 73. Tá vendo que não há repetição e é infinito. Se a calculadora tivesse uma tela maior, caberiam mais números nessa tela. Tá? Porque nunca vai acabar. Isso é um número decimal infinito. Então, a raiz de 2, vamos voltar lá na tela do nosso slide? Então, a raiz de 2 é um número irracional, assim como todas as raízes não exatas. Combinado? Então, olha lá. Aqui é a tela que eu trouxe para vocês, né? O print da calculadora. E qual que é a origem, né, dos números irracionais? Como se descobriu isso? Então, gente, foi Pitágoras, o famoso matemático, que nasceu na ilha de Samos, na Grécia, por volta do ano de 580 a.C. Foi morar em Crotona, na Itália, onde fundou uma sociedade secreta e comunitária, uma escola mística chamada Escola Pitagórica. Os membros dessa sociedade, chamada de Os Pitagóricos, se dedicavam principalmente aos estudos filosóficos, matemáticos,
astronômicos e musicais. Uma das mais importantes descobertas da escola pitagórica foi a de que dois segmentos nem sempre são comensuráveis, ou seja, nem sempre a razão entre dois comprimentos, aliás, entre os comprimentos de dois segmentos é uma fração de números inteiros, ou seja, um número racional. O que ele quer dizer? Às vezes a gente pega aí a medida de dois comprimentos e divide, e nem sempre aí dá um número racional, certo? A descoberta de um número irracional foi uma consequência direta do Teorema de Pitágoras. Já ouviram falar do Teorema de Pitágoras? Então, olha só. O Teorema de Pitágoras, ele envolve essa figura aí, o triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, gente, a gente tem aqui... Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, tá vendo que eu estou destacando? Que é o ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto, ou seja, ó, que é a setinha que eu estou colocando a ponta, que aqui está representado pela letra A, o Pitágoras chamou de hipotenusa, tá? Os outros dois lados, no caso aqui, o B, né, e o C, ele chamou de catetos. Olha lá. Os catetos. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, e os outros dois lados do triângulo são os catetos. A gente sabe que o triângulo tem 3 lados apenas, não é verdade? Então, um lado maior vai ser a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90. Os outros dois são os catetos. E ele formulou um teorema, o Teorema de Pitágoras, que ele falou assim, ó, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu para ele achar esse número irracional? Então, vamos lá. Aqui, reforço de novo o Teorema de Pitágoras, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Uma outra maneira da gente falar esse teorema. E o que aconteceu? O Pitágoras, gente, ele, né, vou passar a tela aqui, ó. O Pitágoras, ele percebeu que se ele pegasse, né, aí um quadrado, tá? Eu vou desenhar aqui um quadrado para vocês e cortasse aí pela diagonal. Esse quadrado aí, por exemplo, tendo um de lado, então cada lado, a gente sabe que o quadrado tem os lados iguais, então esse quadrado tivesse um de lado, a sua diagonal, aqui no caso, ia ser hipotenusa, certo? Ele fazendo os cálculos, então, usando o seu teorema, ele percebeu aqui, ó, ele chamou a hipotenusa de x, tá? Então ele percebeu aí que se ele fizesse, então, hipotenusa ao quadrado, né, x ao quadrado, o cateto aqui, ó, vai ser o 1 e o outro cateto 1. Vai ser igual, então, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, percebam aqui que ele fez o seguinte, ele calculou aqui o valor de 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado, gente? É 1 vezes 1, que é 1. Então, 1 ao quadrado é 1 e o outro 1 ao quadrado também é 1. Então, ficou aí que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 1. Fazendo esse cálculo, ele chegou que a hipotenusa ao quadrado é 2. E percebeu que quando, então, ele fosse achar o valor de x ao quadrado, como que a gente acha? Tirando aí a raiz quadrada, né, de 2, que é o contrário de elevar ao quadrado, não é verdade, pessoal? Então, a raiz quadrada de 2, aí ele percebeu, a raiz quadrada de 2 é quanto? Nisso ele ficou no problema, a gente já sabe quanto é, né? A gente já viu até agora numa calculadora. Ele ficou nessa confusão, ele não aceitava, então, o Pitágoras, que ele achou um número, desculpa, voltando na tela aqui, ó, ele não achou um número que era inteiro, né? Ele não achava um número inteiro quando ele resolvia isso. Então, ele percebeu que quando os lados, aí, os catetos, tinham valores inteiros, a hipotenusa tinha alguns momentos que não, né? Que não tinha números inteiros. E aí surgiu toda essa história dos números incomensuráveis. Certo, pessoal? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Não se esqueçam, deixe seu like, se inscrevam no canal, deixe seus comentários e até a próxima, pessoal. Tchau! Escola na TV. Até a próxima! Acesse outros conteúdos em nosso canal no YouTube.